Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é: você convive com pessoas difíceis que levam tudo para o lado pessoal? Se sim, esse vídeo é para você. Mas antes de começarmos, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Bom, então temos que conviver com pessoas difíceis, não é mesmo? Muitas vezes nós não temos como escolher se vamos ou não tirar essas pessoas da nossa vida. Temos apenas que conviver, muitas vezes porque elas estão inseridas no nosso trabalho, na nossa família, ou se somos estudantes na nossa escola. Enfim, encontramos pessoas difíceis em muitos lugares. O que eu gostaria de abordar hoje é que nós temos como dar uma atenção melhor para essas pessoas. Nós temos como mudar a nossa dinâmica relacional com elas, uma vez que temos que conviver. Eu costumo dizer que hoje existe na sociedade um conceito chamado de desatenção verbal. Muitas vezes as pessoas falam com a gente, mas nós não estamos conectados a essa fala. Estamos no celular, estamos distraídos fazendo outra coisa. E para uma pessoa que ela é difícil, ela enxerga isso como um descaso e isso maximiza a irritabilidade. Então, um dos caminhos para a gente poder conviver melhor com uma pessoa difícil é a gente aprender a ouvir, mas ouvir olhando nos olhos, acolhendo aquilo que está sendo dito. Então, é uma escuta que ela não vem com julgamento, não. A gente vai escutar para compreender, para acolher. Então, se colocar a ouvir a pessoa é um caminho muito positivo, que faz com que a pessoa se sinta importante, que faz com que a pessoa se sinta pertencente. Então, escutar com o coração é um dos primeiros caminhos, é o primeiro movimento que a gente precisa fazer para a gente poder conviver melhor com uma pessoa difícil. Logo em seguida, é muito importante nós tirarmos os rótulos que colocaram nela e que nós mesmos colocamos, Então, nem sempre a pessoa ela é ruim o tempo todo. Muitas vezes ela é sazonal, tem dias que ela está bem, tem dias que ela não está bem. Então, assim, a gente tirar o rótulo faz com que a gente enxergue verdadeiramente a pessoa e a gente consiga contemplar as potencialidades e principalmente as virtudes, Todos nós temos defeitos e virtudes. Então, toda vez que a gente enxergar uma virtude, é importante que a gente pontue. Porque normalmente essas pessoas difíceis, elas estão muito acostumadas a serem rotuladas e as pessoas, elas maximizam muito mais os defeitos do que as qualidades, do que as virtudes. Então que a gente possa ter um olhar diferente para isso. Quando a gente perceber algo bom, lembrar a pessoa que ela tem muita coisa boa dentro dela. Mesmo porque normalmente as pessoas muito difíceis, elas não olham tanto para dentro, Elas olham mais para fora. Uma outra questão também que ajuda muito é a gente entender as motivações ocultas que levam àquela atitude. Às vezes a pessoa é difícil porque ela não consegue gerenciar um problema que está fora daquele ambiente que vocês convivem, Então ela leva para dentro e acontece lá dentro algo que a gente dá o nome de projeção. Ela projeta em você uma raiva que ela traz de outro lugar. É claro que ela não tem o direito de fazer isso, mas nós estamos falando de pessoas difíceis. Então, como que você pode acolher isso? Entender que o problema não é pessoal e dialogar, dizendo que não é justo que a pessoa faça isso, uma vez que você não tem culpa, de toda a raiva que está sendo produzida lá dentro dela, aquele turbilhão de emoções que povoam essa pessoa. Então, dialogar, sempre acolher e entender que a atitude do outro não precisa ser a minha, que a forma como o outro fala comigo não precisa ser a forma como eu vou falar com ela, é algo muito importante, E por fim, é muito importante a gente olhar essas pessoas que são, essas pessoas muito difíceis e além de procurar acolher, uma vez que nós vamos conviver, é pensar que antes delas serem difíceis para nós, elas são difíceis para elas mesmas, Então são pessoas que sofrem bastante e que elas são colocadas na nossa vida para desenvolver em nós ainda mais a paciência, a arte de agregar ao invés de afastar. Então a pergunta que fica para você hoje nesse final, para que você possa refletir é: você tem doado a sua luz para as pessoas mais difíceis? Ou você doa a sua luz, ou você afasta. Pense nisso,
Perceba o quanto conviver com pessoas difíceis pode ser algo que traga a você muito aprendizado, fazendo com que você possa, sim, muitas vezes, representar o mundo desse alguém. Que essa reflexão sirva para você, que você possa, então, mergulhar, né, nesse pensamento, e a gente vai continuar, então, falando sobre isso em outros vídeos. Um grande beijo no seu coração. Tenha uma ótima semana.